Isso aqui é um vision board, ou uma visão positiva de futuro. Ou, tipo, suas metas em fotos, em um papel que você cola na parede. Sei lá, você chama do jeito que você quiser. A Marília tava mexendo em alguns documentos nossos que a gente trouxe do Brasil aqui pra Espanha. E, bom, tava buscando minha carteira de motorista aqui. Inclusive, eu preciso fazer uma nova carteira de motorista aqui. Enfim, pra quem não sabe, a gente tá na Espanha, em Valência e tal. Enfim, depois você vê os outros vídeos aí, vendo todo o contexto da nossa vida. E no meio dessas papeladas tinha essas imagens aqui, velho. E eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tive ao ter contato com isso aqui novamente. Eu fiz essa visão de futuro há mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás, quando a gente ainda não tinha planos de vir pra cá. Nossa vida ia ser continuar lá no Brasil mesmo, enfim, comprar nossas coisas por lá e tal. Só que foi muito louco ter contato com isso aqui e eu queria compartilhar com vocês uma perspectiva sobre morar na Europa um pouco diferente do que geralmente eu mesmo falo aqui, porque geralmente a gente tá falando sobre, cara, como que é seguro morar aqui, como é legal aqui e tal, tem um monte de coisa barata pra fazer e tal, mas tem um outro lado da moeda que custa bastante caro e que se você não tiver atento, como eu preciso estar atento sobre isso, você vai se acomodando a ponto de não conseguir construir muita coisa na vida, tá? Então eu queria compartilhar essa visão com vocês. Em geral, pra você que nunca viu, vou até compartilhar com vocês aqui, mostrar aqui, eu não tenho problema nenhum. Isso aqui é algumas imagens que eu mesmo defini, então tipo, eu mudei aqui, olá Rafa Donofrio, esse é o saldo disponível que eu quero estar na minha conta. Isso aqui é uma grana que eu quero ter investido, uma academia que eu quero ter, uma garagem, aqui é o shape que eu quero ter, o carro que eu quero ter numa fazenda, a planta da casa que eu quero morar, tá ligado? Aqui uma biblioteca que eu quero ter dentro dessa casa, tal. Daí pra esse outro lado aqui eu tenho algumas coisas mais relacionadas à família, né? Então eu quero ter um hábito de treino com a Marília durante um período, eu quero viajar para um país com neve. Agora eu já moro num país com neve, nessa época que eu nem imaginava. Na Espanha tem neve, ok? Inclusive a 1h30 de distância daqui, ou Andorra, que tá aqui pertinho também, dá pra ir. Enfim, eu quero ter essa experiência com a Marília e com os meus filhos também. A gente quer viajar de primeira classe, é a primeira vez, a gente nunca viajou de primeira classe. Eu quero ir pra Islândia também, ver a aurora boreal lá também. Eu quero fazer Santa Ceia com meus filhos, quero fazer uma viagem de motorhome. E aí tem outras coisas relacionadas à nossa família, né? Eu quero levar minha família pra Disney, eu quero dar uma casa pros meus pais, eu quero dar um carro de presente pros meus pais, eu quero que os nossos pais vão na nossa fazenda com os nossos filhos, etc. Isso aqui são metas que eu tinha no ano passado e várias dessas se mantiveram. Inclusive tinha mais uma folha aqui que estava relacionada a trabalho especificamente, que era tipo o escritório que eu queria ter, a quantidade de pessoas trabalhando nessa empresa e tal. Só que essa especificamente eu rasguei e joguei fora, porque eu acho que não faz mais parte do Rafa atual. E é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês, né? Cara, primeiro, que eu acho incrível você fazer isso aqui. Eu sei que parece meio coaching do ponto de vista de tipo, nossa, visualize a sua vida e tal, mas eu acho que isso aqui é uma forma muito inteligente de se lembrar o porquê você faz o que você faz, saca? Principalmente nos dias maus, assim, eu sempre tento ficar hackeando a minha mente pra me lembrar o que eu faço. Eu falei dessa tatuagem que eu tenho aqui, que é a diligência, pra eu lembrar de cuidar das coisas na hora que eu tô fazendo. Essa é uma batalha psicológica o dia inteiro pra mim. E ter isso aqui visual do lado do meu escritório de trabalho ali, ou geralmente num banheiro, onde você vai ter contato o dia inteiro, são coisas que te lembram por que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. Esses são conceitos que muitas pessoas já falaram, mas tem se eu não me engano, o Napoleão Hill trouxe um conceito de visão positiva de futuro e tal, inclusive tem um livro sobre isso, se eu não me engano, e outras pessoas popularizaram esse conceito, tá? Inclusive, isso aqui não é um tutorial nem nada, é falando um pouco sobre a minha experiência, mas eu gosto de separar entre coisas materiais, em coisas mais relacionadas a experiências, né, e hábitos e tal, comportamentos, coisas mais relacionadas à família, e o outro eu fiz mais relacionado à empresa. Bom, por que eu tô compartilhando essa parada com vocês, expondo de certa maneira um pouco dos meus objetivos? Porque eu sinto que as minhas ambições mudaram nesse meio tempo, morando aqui na Europa. E eu vou te falar que mudaram para um bom sentido, porque eu acabo não desejando mais coisas que eu desejava antes, que eu considero uma evolução, porque tinha coisas que eu desejava porque as outras pessoas desejavam, não necessariamente eu desejava, e aqui eu me sinto um pouco mais livre. Só que é uma faca de dois gumes isso. Você que já se mudou pra Europa aqui, eu não sei se nos Estados Unidos é assim, tá? Mas na Europa eu já imaginava que fosse assim. Cara, é o seguinte, quando você faz uma engenharia reversa, principalmente em relação ao marketing, sabe que o Brasil é uma referência mundial em marketing, né? Quando a gente olha pra marketing em geral, a nível de sofisticação, qualificação e tal, a gente tem os Estados Unidos como pai do capitalismo master, né? Então eles são top 1 em marketing. Depois a gente tem a Rússia, que é super forte, inclusive a gente tem que fazer um vídeo sobre isso, porque aqui tem muito russo e ucraniano. E cara, quando você vai nos negócios deles, você vê um marketing muito diferenciado.
as referências dentro do digital, eles são muito bons também. E a gente tem o Brasil, mano. O Brasil talvez seja um top 3 aí dessa lista, ou top 2 dessa lista. Nosso marketing é muito bom. A gente tem uma estética diferente. Os negócios locais produzem conteúdo. A gente consome muito conteúdo. Só que quando a gente vai fazer uma engenharia reversa sobre isso, a gente começa a pensar, cara, mas por que a gente é tão bom? Por que o marketing brasileiro é tão avançado em comparação aos europeus, por exemplo? Cara, é porque a gente precisa fazer marketing. O esforço de vender para uma outra pessoa não é só no tipo, compre de mim, ou venha até mim quando você quiser. É tipo assim, mano, eu preciso vender. Eu preciso fazer um esforço maior. Eu melhoro o meu produto, eu melhoro a minha produção de conteúdo, eu melhoro a minha estética, eu melhoro tudo o que for possível, porque eu sei que o público precisa de mais incentivo para comprar. E meio que nós sermos bons em marketing é uma consequência do esforço que a gente precisa fazer para vender. Então, pega essa linha de raciocínio. Agora, vamos levar essa linha de raciocínio pro esforço que a gente faz no Brasil para conseguir viver boas experiências. Quando a gente pega pessoas, por exemplo, da minha idade, é óbvio que isso não é uma verdade absoluta, tá bom? Tem jovens e jovens, tá? Mas, em geral, se você pega jovens da minha idade, de 30 anos, 28 anos, aqui eles se consideram muito mais jovens do que a gente no Brasil. Velho, com 22 anos, 23 anos, eu já tava no corre. Cara, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer coisa. Aqui a galera é muito mais de boa. E isso por quê acontece? Por conta de toda a história, todos os privilégios que a Europa adquiriu ou tomou durante muitos anos. E, de certa maneira, isso cria uma galera que tem menos ambição do que nós no Brasil. Então, uma das coisas que eu sabia que ia acontecer quando eu chegasse aqui era que provavelmente eu me tornaria menos ambicioso do que eu era no Brasil. O que, por um lado, é bom, porque me tira uma ansiedade gigantesca das minhas costas, mas, por outro lado, é preocupante, porque ficar nesse molde, nesse modelo, provavelmente não vai me fazer construir um patrimônio para descansar quando for necessário descansar e não tiver mais força. Quando você olha para os jovens daqui, novamente, isso não é uma regra, mas geralmente os pais ou os avós têm casas, têm apartamentos, têm terras. Então é muito normal, ok? Alguns jovens europeus, eles não terem muita ambição para o crescimento, porque eles sabem que quando o pai deles morrer, eles vão ter uma casa, eles vão ter um apartamento, eles vão ter alguma coisa, saca? E a gente sabe que pra maior parte do Brasil isso não é verdade. Claro que uma parte é, mas, por exemplo, a minha não é. Mano, se meus pais morrerem hoje, mano, é nós por nós. E a Marília aqui é nós por nós, né? Tem que dar um jeito de resolver. Então, a nossa vontade de crescer, ela é muito importante, saca? Pros nossos próximos passos, pros nossos filhos e etc. Então, eu não posso me dar ao luxo de não ter ambição, saca? E por que eu não tenho tido ambição aqui nos últimos tempos, que eu tenho percebido depois de ter contato com esse Vision Board? Mano, porque aqui a gente meio que consegue viver coisas que no Brasil custariam muito tempo e muita energia com um esforço muito baixo. Então, vou te dar um exemplo. Cara, vamos num restaurante pra comer muito melhor do que geralmente a gente come em casa? Vamos. Cara, quanto a gente vai gastar? Mano, pra comer muito bem, assim, tem o bem, que já é superior àquilo que a gente come em casa, que geralmente vai em torno de 35 euros, ok? Eu e a Marília ir num lugar legalzinho, uns 35, 40 euros no máximo. Agora, vamos num lugar muito melhor? Tipo uns 70, 90 euros se for num lugar muito da hora. Dá pra ir pra um lugar mais caros e tal? Dá, mas aí sai da linha bom e vai pra linha chique, ok? Que não necessariamente o chique é bom, tá bom? Acho que deu pra entender. Então, o esforço psicológico e o financeiro, ele não é tão necessário assim. Olha uma noia que eu tenho. No Brasil, aqui eu ainda sofro com isso, tá? Mas no Brasil, por exemplo, eu não consigo ir pra um restaurante e sentar de costas pra porta, mano. Porque eu sempre fiquei meio noiado com isso. Caraca, se entrar alguém aqui, eu quero ver. Porque daí eu consigo ter uma reação maior do que o da Marília, teoricamente. Então eu fico meio preocupado pra saber se eu tô seguro o tempo todo e tal. Se eu posso ter uma coisa, se eu não posso. E isso custa energia mental. Então eu me sinto mais cansado. A ambição, ela vem do desejo de tipo, cara, eu não quero mais passar por isso. Eu quero morar num apartamento top, com uma segurança reforçada. Eu quero morar num condomínio fechado pra não ficar me preocupando se alguém vai pular meu muro, saca? Eu quero morar num apartamento mais top pra ter mais barreiras de segurança pra uma pessoa entrar, saca? Sabe essas coisas? Então, isso move muito a nossa ambição. No final de tudo, na minha visão atualizada, que com certeza vai estar errado daqui a um tempo, meio que a nossa ambição do Brasil é pra ter as coisas que aqui você não precisa ter tanta ambição pra ter, saca? A vontade de crescer, de morar num lugar melhor, às vezes nem é pelo lugar, é pelo sentimento que o lugar te dá. Agora pensa que esse
isso não é uma realidade pra todo mundo, são todos os bairros, mas pensa que um bairro normal aqui, você não precisa se preocupar. É como se você conseguisse viver o melhor dos mundos sem precisar se esforçar da mesma intensidade que você precisaria se esforçar no Brasil. Em geral é isso, tá? Eu posso estar completamente equivocado. Só que isso é ruim por outro lado, porque a gente passa a não desejar possuir mais coisas. A gente pensa, pô, tá de boa, mano. Eu não preciso ter uma moto, eu não preciso ter um carro. Olha que louco. A minha cabeça de hoje, tá? Nossa, eu tô me expondo muito aqui, mano, mas essa é a verdade. A minha cabeça de hoje, pra ser bem honesto, é o seguinte: eu não preciso ter um carro, mano. No Brasil eu sempre tive carro e tal. Durante um período a gente teve carro assinado e tal, mas sempre tinha um carro na garagem. Independentemente de qualquer coisa, tem que ter um carro na garagem ou uma motinha. Eu comprei uma moto também. Cara, aqui eu não vejo necessidade nenhuma, sabe por quê? Porque eu tenho 15 motos a 4 minutos da minha casa. Pode ter uma na minha porta agora. Eu posso ir pra qualquer lugar da cidade e gastar 3 euros, saca? Então meio que eu não tenho necessidade, além de ser style, além de ser legal e tal, meio que eu não tenho necessidade de ter uma moto, sacou? Porque eu já tenho um espaço. Só que, por um lado é muito bom, tá ligado? Mas por um outro lado, tipo, se eu não tiver o desejo de ter uma moto, eu não vou me esforçar pra ter. Então pode ser que no final eu viva só essa vida de curto prazo, de querer, pô, eu não preciso me esforçar tanto pra ter, então logo eu não preciso me esforçar nunca. E chegar nos meus 55 anos, 60 anos, quando eu não vou ter mais energia, provavelmente a energia que eu tenho hoje, provavelmente daqui 5 ou 10 anos eu não tenho a mesma energia que eu tenho hoje. Mas assim, eu posso chegar nesse momento e não ter absolutamente nada. Pro meu filho conseguir pensar um pouquinho mais a longo prazo. E isso é muito perigoso. Esse é o ponto mais crítico da Europa, na minha visão. Se você não fizer nada e só se preocupar em pagar o seu aluguel, fazer um movimento mínimo ali de ter uma outra experiência de curto prazo, meio que você não vai construir nada. Tudo aquilo que você gerar aqui vai ficar aqui e vai ficar no hoje, sabe? Então, e não é muito anormal, tá ligado? Os jovens daqui não terem muita ambição, sacou? Eles têm ambição, é claro que tem jovens, pô, extremamente enérgicos, mas esse tipo de movimento é menos comum do que um nosso no Brasil, tá ligado? O Brasil é um país muito empreendedor, é muito normal você conhecer um amigo que empreende, ou que pelo menos tá tentando uma coisa, que tem um MEI aberto, sei lá. Aqui, até a própria política não incentiva isso. Não existe MEI aqui, sacou? Não existe a opção você não pagar imposto. Claro que no comecinho ali tem algumas coisas que você vai pagar um pouquinho menos, mas irmão, que é 20, 30%. O bicho pega aqui, realmente é caro empreender aqui. Então eu comecei a refletir sobre isso e falei pra Marília, eu falei assim, cara, eu acho que a minha ambição baixou muito, velho. Na hora que eu comecei a olhar pra isso aqui, eu me lembrei as coisas que eu desejava. Por um lado, eu já não desejo com tanta velocidade assim, com tanta pressa assim, mas eu preciso me conectar com isso aqui pra continuar crescendo, porque senão eu vou estacionar minha vida, mano. Eu vou estacionar de uma maneira muito confortável, muito boa, mas eu vou me igualar à média das pessoas que estão aqui, mano. E na minha visão, eu não nasci pra isso. Eu sou um cara que adora crescer. Eu sou um cara que adora buscar meu próximo nível. E de certa maneira, ter contato com essa parada me lembrou de tipo, mano, existem muito mais coisas do que só viver bem aqui. Do que só morar numa região boa. Existe a possibilidade de comprar um apartamento, existe a possibilidade de construir um patrimônio maior, existe a possibilidade não só de sobreviver, mas realmente prosperar e numa moeda extremamente mais forte do que o real. Então, ter contato com isso aqui novamente por exemplo, na hora que eu penso nesses valores aqui, pô, eu quero ter 2 milhões de reais disponível líquido, o que já não é muito inteligente do ponto de vista de investimento, mas eu já reconsideraria. Até lá, mano, eu acho que pensar em 2 milhões de reais ou pensar em 10 milhões de reais em patrimônio, pode ser um patrimônio discreto, mano. Ah, é muito grande? Pô, velho, mas eu posso pensar nisso aqui sobre euro, sacou? Contanto que eu não vá pra um lado extremo disso, que eu acho que era o caminho que eu tava indo no Brasil, de realmente perder a paz por conta pelo desejo dessas coisas, se eu conseguir equilibrar isso muito bem, eu vou conseguir viver o melhor da Europa e o melhor da minha mentalidade empreendedora do Brasil. Esse é um ponto crítico pra você que tá na Europa, você vai me entender. É muito de boa a gente se acomodar aqui e ter contato com esse negócio visual na minha cara me relembrou daquilo que eu desejava lá no Brasil. Algumas coisas eu desejo menos, já não vejo com o mesmo brilho nos olhos, eu acredito que tem coisas mais importantes do que necessariamente essas, pelo menos nesse curto, médio prazo, mas também acende uma chama dentro de mim de falar assim, mano, talvez esse sonho que você tem agora, ele é pequeno demais, e talvez te satisfaça no curto prazo, mas no longo prazo não vai ser o suficiente pra te manter. Essa é uma reflexão que eu tive e de certa maneira quis compartilhar com vocês aí que estão passando por alguma coisa dessa ou têm o desejo de vir pra cá. Toma cuidado pra não acomodar. Espero que vocês tenham curtido a reflexão, eu espero vocês amanhã e é nóis, valeu!